Graça e paz. Boa noite a todos. Alegria estarmos juntos novamente aqui, dando continuidade na nossa Escola da Família. Hoje nós vamos estudar o mesmo tema, põe em ordem a sua casa, e a abordagem será no campo emocional. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos porque podemos estar novamente aqui reunidos, mas com o nosso coração contrito, Pai, dependendo da Tua soberana vontade, dependendo da Tua revelação, dependendo do agir do Teu Santo Espírito em nossos corações, para que nós possamos ser família, pais, mães, filhos e filhas, de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua direção. Pai, usa a cota nessa noite de hoje para trazer a mensagem do alto, Pai. E que essa semente seja plantada nos nossos corações e frutifique na medida da Tua vontade. E é no santo nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Então, em nome de Jesus, que Ele venha no nosso socorro, com a unção dEle, com a sabedoria dEle, falar conosco, né? Falar com as nossas famílias, essa é a proposta, que Deus trabalhe com as nossas famílias. E em nenhum momento eu tenho a intenção de completar todo esse assunto. É muito amplo e abre um leque muito grande. Então, hoje eu resumi bem, e a minha intenção é que isso seja um gatilho no nosso coração, para no semestre que vem, então, nós trabalharmos um mês sobre isso. Porque daí constrói bem o pensamento, bem o assunto sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, e como que Deus trata com isso, porque Ele trata muito com isso na Bíblia, né? E isso é muito importante na nossa vida, porque o fruto do Espírito, dentro do fruto do Espírito tem a temperança, tem o domínio próprio, que então nas nossas relações, nas nossas emoções deveriam acontecer. Mas no caminhar com Cristo a gente vai aprendendo. Mas nós precisamos então, por isso que nós começamos o diagnóstico. Então olha para a tua família, na tua frente, primeira palestra, com a intenção que você olhe para a tua família e pense, na realidade, com coragem, com disposição, arregaçando a manga diante do Senhor, para que a gente seja tratado. O segundo tema foi sobre a espiritualidade, porque a gente crê que Deus começa as coisas de dentro para fora, né? Então, que uma pessoa precisa primeiro nascer de novo, ter uma experiência com Deus, para caminhar com Ele espiritualmente. Então, que jeito que está essa espiritualidade da tua casa? Qual os movimentos que você deve fazer, né? O encontro passado foi sobre as finanças, para que a gente pense qual o movimento que nós temos feito na nossa vida e o que está minando as nossas energias e o nosso bolso. Enfim, tudo isso é para a gente avaliar. E hoje eu vou escolher algumas áreas, porque quando a gente pensa em emoção, alarga muito, pode ter a emoção individual, a emoção que a gente aprendeu com a história das nossas famílias, todos nós aprendemos. E nós precisamos ir avaliando e colocando isso diante de Deus, de passo em passo, de fé em fé. Como nós nos apoiamos na história de Ezequias, eu vou fazer um breve resumo da história de Ezequias, porque cada uma falou um pedacinho, um breve resumo da história dele, porque quando a gente começa a ler a história de Ezequias, e eu ouvi algumas pregações de alguns irmãos, todo mundo se apaixona por ele. E teve um que falou assim, não, porque Ezequias, ele deu uma pisadinha na bola, sabe? No fim da vida dele, eu achei tão engraçado, porque ele estava tão assim, porque ele realmente, ele fez muita coisa muito diferente do pai dele, né? E dos reis que aconteceram antes dele. Então, quando chega no final da vida e que acontece aquilo que Deus mostra o que estava no coração dele, a gente leva um susto, né?
quem acompanhou a história dele inteira. Então, vamos andar aí um pouquinho. Nesse breve resumo, vou tentar ser rápido, porque não sei quantos aqui já leram a história de Ezequias. Levanta a mão. Olha, que povo crente, meu Deus. Que bom, né? Já alguns já. Mas vamos dar uma lidinha aqui rápido. Então, Ezequias começou a reinar com 25 anos. Logo depois da morte do seu pai, Acaz, que era o rei Acaz. Reinou por 29 anos. E nós não vamos ler as referências, mas quem quiser tirar foto e ler depois, pode tirar. A partir de seu primeiro ano, ele promoveu reformas religiosas, restaurando o templo, bem como a ordem dos serviços da casa de Deus. Gente, ele chegou arrumando tudo, tirando toda a idolatria, tirando todos aqueles altares que foram levantados. Quando ele restabeleceu a Páscoa, ele fez a purificação dos judeus para que eles vivenciassem a Páscoa puros. E aqueles que não deu tempo, ele pediu para Deus ter misericórdia que eles pudessem participar, porque ele tinha no coração dele essa restauração de tudo que Deus tinha pedido para o povo dele. E a Páscoa era uma comemoração muito importante para eles. Então, a partir do seu primeiro ano, ele promoveu reformas religiosas. Foi tido como o melhor rei que houve em Judá. Então, antes dele não houve melhor e nem depois. Então, ele não era pouca coisa. Aí, vamos pensar. A Síria, ela atacava mais ferozmente o reino do norte, que era Israel. Começou a atacar também Judá. Então, ele chegou, esse rei Senaqueribe, e começou a atacar as cidades ao redor de Jerusalém. E Ezequias começou a ficar com medo dele atacar. E não fala, mas é provável, que ele tentou fazer um acerto com o rei do Egito para vir apoiá-lo. Porque depois Senaqueribe fala com ele e ele fala, eu errei. Certo? E aí esse Senaqueribe cobra dele um imposto para não atacar. E ele paga, ele tira todas as coisas do templo, o ouro das portas e paga para ele. Mas nem ele pagando, Senaqueribe não desistiu de atacar Jerusalém e sitiou Jerusalém. E ficou ao redor de Jerusalém. E aí então, Ezequias, ele ficou ao redor e afrontando Deus. Se vocês lerem o texto, ele vai falando, esse Deus, vocês estão se apoiando no que Ezequias está falando, que esse Deus aí vai sustentar vocês? Não, eu venci todas as guerras. Eu já conquistei isso, aquilo para pôr medo e eles se renderem. E Ezequias, então, manda avisar a Isaías sobre Senaqueribe e esse volta a confrontar Ezequias, novamente. Eu estou falando isso porque essa pessoa lutou e esteve sob pressão. Vocês têm pressão na vida? Na vida de vocês está tudo light o tempo inteiro, assim? Né? Água de coco, mar rodando na frente, só que não, né? Então, ele não viveu na marola. Ele estava sob pressão, e pressão espiritual. E aí, ele faz uma oração. Nós vamos ler esse, tá, André? 2 Reis 19. Vamos aprender um pouco a orar. Né? Colocar as coisas no prisma. 2 Reis 19, 15. Diz assim: E orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina o Senhor, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou
para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso, os destruíram. Olha esse versículo, gente. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos. Agora tem um para quê. Olha para que ele quer ser livrado. Para que eu fique bem folgado? Para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Será que as nossas orações estão sendo assim? Então já vamos pensando um pouco nas nossas emoções, porque tem a ver um pouco com o significado das coisas da nossa mente. Então, às vezes, nós vamos ficando adoecidos emocionalmente, porque o significado das coisas na nossa mente estão errados. Nós nascemos para viver para a glória de Deus. Olha como Ezequias entendeu isso. Pai, resolve essa parada. O senhor viu tudo que Senaqueribe falou do senhor? Lógico que Deus já tinha visto, né? Mas ele estava indignado. Então mostra para ele, mostra para todos os reinos da terra quem é o nosso Deus. Então, Pai, vem sobre esse Brasil e mostra para todos os países da terra. Vem sobre o Brasil e mostra para todos os povos quem é esse Deus que nós cremos. Quem é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Então, Ezequias, entendeu a ira de Deus. Vamos lá, em 2 Crônicas 29, esse trecho nós vamos ler também. Ele entendeu de uma forma coletiva. Olha lá, como povo, você não é sozinho no mundo. A nossa vida reverbera e a vida do outro nada nossa. Certo? Então, em 2 Crônicas, de 29, 6 a 10, diz assim: porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós os estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Então ele tinha um propósito dentro dele. Ele viu que o povo tinha pecado, ele se colocou na brecha para arrumar, para reconciliar, para tirar tudo aquilo que estava atrapalhando o povo a ter comunhão com Deus. Certo? Senaqueribe, então, é obrigado a voltar a Nínive, por quê? Porque Deus manda um anjo guerrear contra o exército de Senaqueribe, e esse anjo mata 185 mil homens. Uau! Cena de Spielberg. Nisso ninguém faz filme. Né? E aí Senaqueribe teve que voltar para casa. E quando ele chegou em casa, os filhos deles o mataram. Aí Ezequias, com 39 anos, adoece mortalmente e Deus lhe acrescenta mais 15 anos. É bem resumido, depois vocês leem. Aí ganhou esse tempo mais de vida, ele abre a sua casa para os mensageiros do rei da Babilônia e Deus mostra como que está o coração de Ezequias. Vão guardando isso. Como que está nosso coração? Por que que as nossas emoções são atribuladas? Você passa
quanto tempo do seu dia com raiva, com medo, com mágoa, irado, ansioso? Presta atenção. Então vamos ler em 2 Crônicas 32, do 22 ao 33. Nós precisamos abrir ele. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e as coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disso, foi enaltecido à vista de todas as nações. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho, do azeite, e de estrebarias para toda espécie de animais, e de redios para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou. Grava essa parte. Para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que estava no seu coração. Quanto aos mais atos de Ezequias e as suas obras de misericórdia, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Descansou Ezequias com seus pais e o sepultaram na subida para os sepulcros dos filhos de Davi, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Em algum tempo, nós vamos estudar as repetições das famílias, os padrões que nós aprendemos. Como o pastor Glênio mostrou na palestra dele, um selo, provavelmente do rei Ezequias, que tem símbolos pagãos. Porque o pai de Ezequias, Acás, negociava com os outros reis. Então, Ezequias negociou com esse rei da Síria. Para ele, talvez ele estava meio autorizado a fazer isso, como se fosse um costume. Então, às vezes, nós vamos nos misturando em algumas coisas que o Senhor não chama para nós fazermos, porque nós nos acostumamos com aqueles padrões. Tá? Só para pontuar. Não é nosso assunto hoje, mas em algum tempo nós vamos. Então, nós olhamos para a história de Ezequias, guarda no coração, e agora nós vamos fazer algumas perguntas para você, no seu coração. Tá bom? Como está a sua família emocionalmente? No que o Senhor precisa pôr ordem nessa área, na sua casa? Está todo mundo falando educadamente, no tempo certo, nas coisas pensadas para edificar? Só o que edifica? Como que é? Só o que é verdade? Como que é o versículo? De Efésios 5... Pastor Glênio, chave bíblica.
Esse é o que der de boa fama, né? Espera um pouquinho. 4. Não tem problema, espera um pouco. Estou querendo inventar um versículo aqui, mas não vai dar tudo certo. Efésios 5, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente, então, quando? Para boa edificação, conforme a necessidade, e que transmita graça. Tem uma coisa mais emocionalmente saudável que isso? Então, guarda isso, esse versículo. Isso que eu vou falar. E eu não estou conseguindo falar isso porque eu estou pensando o quê? Porque, gente, a gente tem um comentarista dentro da nossa mente. Vocês já perceberam? Será que é só dentro da minha? Garanto, vocês já viram? Acontece uma coisa, não começa uma voz na cabeça? Dos pensamentos que a gente vem? É tipo um comentarista, né? Começa a vir aquele pensamento. Não, agora vai acontecer isso. Aconteceu isso por causa disso. É uma conversa que a gente tem com a gente mesmo, né? Então, como você funciona emocionalmente? Eu já falei para Deus, tem dia que eu destempero assim com força mesmo. Eu falo, meu Deus, né? Coitado mesmo. É porque ele é bonzinho, né? Ele é manso. E é mesmo. Irritantemente manso. Né? Então, que tipos de reações sua família tem diante dos estresses da vida? Coloquei em português. Estresses. Tá? A sua família rompem, adoecem, agridem, emburram, choram, se vitimizam, resolvem problemas, reavaliam, flexibilizam. Qual que é o caminho mais frequente de vocês? Porque a gente precisa se perceber. Entende que isso é só um gatilho? É muito, muito maior que isso, né? Mas a gente precisa se perceber. Tem famílias que é um silêncio. É um silêncio. Tem família que tem muita ironia. Vocês já viram? Tem família que você fica junto assim e as pessoas ficam falando ironicamente. É muito difícil ficar traduzindo isso. Isso é adoecedor, gente. Tem família que só fala brincando e tirando sarro de alguém. Agora vira o rojão pulsarrista para ver o que acontece. Né? Então, nós temos que aprender. Aí o Senhor, em Deuteronômio 8, 2 e 3, olha, lembra que Isaías, que Deus permitiu na vida de Ezequias? Cuida para eu não falar o nome do homem errado, hein? Vai ficar gravado. Eu estou falando que é Isaías, é Ezequias. Ele trabalhou com Ezequias, para Ezequias ver o que estava no coração. Tá? Em Deuteronômio 8, 2, 3, olha só. Moisés falando, escreveu, Deus falando sobre o Senhor, por que o Senhor tinha levado ele para o deserto. O deserto é uma figura de tribulação. Nós estamos nesse deserto. Ou vocês acham que esse mundo não é um deserto? Que bom quando a gente acha um bom companheiro para andar nesse deserto. Né? Porque é difícil. Então, ele diz assim, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova. Humilhar, gente, não é pisar, é lembrar quem você é, pó. É por amor. Porque a gente loucamente acha que somos como Deus. E Deus vem e fala, filha, você é pó, é frágil. Isso é humilhar. Lembrar que é humus. Então, ele chama a gente para a realidade, porque nós adoecemos porque vivemos fora da realidade. Ou estamos lá atrás, no passado,
magoado, ruminando, ou estamos lá na frente, ansiosos com o que vai acontecer. E agora o que eu posso fazer? Que agora, nesse momento, eu estou surtada, ou lá atrás, ou lá na frente. Então, minhas contas estão atrapalhadas agora, eu vou sentar agora e vou ver o que é que está acontecendo. Eu estou com raiva agora, do que eu estou com raiva? Então, sonda, Senhor, sonda o meu coração. Me leva para os teus caminhos. E os caminhos que fala lá são os eternos. Não são os daqui. Então, olha só. O Senhor leva a gente para humilhar e pô-los à prova. A fim do quê? A fim de conhecer as intenções. O que está dentro do seu coração? Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar, Deus fala. O que está dentro do seu coração? E iriam obedecer e se iriam obedecer seus mandamentos ou não. Por que não obedecemos? Por que a gente não obedece? Deus. Só o pastor Guilherme que não pode responder. Nós não obedecemos porque nós somos incrédulos. Que a gente acredita que nós somos mais sabidos que Deus. É ou não é? Que Ele fala o que é para fazer e a gente não faz. Então, assim, Ele os humilhou e os deixou ter fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o que vai mudar o nosso coração, o nosso pensamento? Que vai trazer vida para nós? A palavra do Senhor. Estou resumindo o fim do estudo. Que eu quero que vocês já vão colocando isso na mente. Tá? Porque senão vocês vão querer sair querendo mandar no pensamento e a gente não consegue controlar pensamento. O Senhor precisa refazer. Ele precisa fazer a metanoia na nossa mente. Sobre os pensamentos dele. A gente acolher os pensamentos dele. E aí a gente nasce numa família, né? Cada família, agora nós vamos para a prática um pouquinho e depois voltamos para a palavra, tá bom? Eu coloquei 3 tipos de família aqui, segundo as fronteiras, que essa família funciona. Não se preocupe de identificar a sua ainda hoje. Nós vamos ler os textos ali, bem devagarzinho. As famílias, elas podem ser nítidas, né? Ou elas mais saudáveis, que a gente diria, que é aquelas famílias que têm papéis bem definidos, nós vamos ler a definição para vocês, e que as pessoas se respeitam, cada um sabe o seu papel. Por que eu estou dizendo isso? Dependendo da família que você nasceu, a tua emoção vai seguir um padrão. Não é tudo igual, não, né? Tem um autor americano que a gente conheceu, ele escreveu um livro que chama Assinatura do Pecado. Nós não temos em português. E ele diz que, como todos nós somos filhos de pais pecadores, fatalmente nós vamos ter carências na nossa infância. Então, uns vão ter mais, outros vão ter menos, porque não existe pais perfeitos, né? E nessa carência, quando a gente vai se tornando adulto, nós procuramos várias coisas para suprir essa carência. Sem ser Deus. Então, cada pessoa tem seu pecado de assinatura, o que coloca para suprir a sua carência no lugar de Deus. Né, Márcia? Resumi bem? Né? A Márcia estava traduzindo um pouco o livro para a gente, mas aí nós paramos com o nosso processo. Então, nós somos seres carentes que tentamos suprir essas carências sem o Senhor. Com pessoas, com coisas, com situações,
para suprir. E isso dá uma característica do meu pecado. Meus pecados, né? Nosso pecado é o mesmo. Então, essas famílias, vamos ler a definição de uma família que tem fronteiras nítidas, claras, tá? Cada vez que eu vier falar com vocês, nós vamos falar alguns conceitos, porque isso organiza a mente da gente, de alguma forma, né? Então, eu vou ler, está pequenininho, quem quiser tirar foto, tira. É que eu queria ter aí o conceito certinho para vocês, tá? Então, diz assim, as famílias com fronteiras nítidas, nelas é permitido que cada membro do sistema exerça suas funções de forma apropriada, evitando as interferências indevidas, ao mesmo tempo em que é permitido o contato entre os membros de um subsistema do outro. Então, filho pode ser filho, pai é pai, mãe é mãe, a mãe se relaciona com o filho se relaciona com o pai, mas cada um nas suas funções. É isso que ele está falando. Então, caracteriza-se pela regência dos pais. Quem é que manda na casa? Os pais. Responsáveis pelo estabelecimento das regras a partir das necessidades do todo, do sistema inteiro. Da harmonia do sistema e no qual tanto ideias quanto emoções podem ser compartilhadas e manejadas de forma saudável e construtiva, tratando-se de um padrão no qual predomina o equilíbrio entre privacidade e convivência. Então, nessa família, alguém pode chorar, pode se alegrar, pode emburrar, porque não é desqualificado o sentimento da pessoa. Não quer dizer que depois não pode só ser conversado, mas não é desqualificado. Porque tem famílias que desqualificam sentimento. Isso é sério. Né? E o brasileiro é muito assim. É um pouco cultural nosso, isso. Então, a exemplo disso, sabe-se que ainda que as relações entre pais e filhos, né, agora mais na modernidade, tenham se aproximado muito nas últimas décadas, determinados temas. Né? Os filhos têm conversado mais sobre assuntos que antes não se conversavam, né? Como a sexualidade do casal, que devem ser claramente definidos como exclusivos dos cônjuges, isto é, sem que transborde ao conhecimento dos filhos. É um exemplo. Nessas famílias existem fronteiras para esses assuntos, porque tem mãe e tem pai que usa filho de confidente para sua sexualidade. Misericórdia, né? Isso é sério, gente. Eu atendi uma moça, muitos anos atrás, que ela era assim, bem simples na maneira de vestir, e ela falou assim para mim, sabe, eu não vou casar, porque a minha mãe sempre falou para mim que era horrível ter relação com meu pai, e que é muito ruim ser mulher. Então, eu não quero nem me arrumar, para que nenhum homem olhe para mim, para que eu não me case. Então, ela foi descobrindo o que era ser mulher, e aí ela começou assim, pôr uma prisilinha, tão engraçado, né? Mulher como que é. Então, ela foi descobrindo a feminilidade dela, acolhendo essa feminilidade, pela voz de outras mulheres, porque a mãe detonou. Porque a experiência da vida dela foi ruim. Então, nós temos que preservar nossos filhos. Nossos filhos não são nossos confidentes. Fala na tua cabeça. Meus filhos não são meus confidentes. Não pode. Tá? Tem que protegê-los. As fronteiras nítidas, nesse caso, não sobrecarregam os filhos com problemas os quais não são capazes de opinar e resolver. Né? Assim como assegura o espaço da conjugalidade sem interferência. A conjugalidade é assunto do casal. Tá bom? Famílias que todo mundo dá pitaco em tudo. As famílias mais movimentadas, assim, tem um pouco disso.
que todo mundo dá palpite em tudo. Às vezes eu falo assim no aconselhamento, mas família é isso, família dá palpite, mas você acolhe o que você quer ou não. Porque a família que tem afeto, ela acaba se envolvendo um na vida do outro, não é? Mas não quer dizer que seja invasivo. Se for, aí a pessoa pode colocar o limite. Mas, então, aqui a família difusa é uma família disfuncional já. Então, a filha entra na posição do pai, o pai entra na posição de filho, a mãe entra na posição de troca, as porteiras estão abertas, os papéis não estão firmes. O que acontece nessas famílias? Quer ver? Vamos pensando nas emoções que vão acontecer aqui. As famílias que possuem fronteiras difusas ou emaranhadas, tá, os autores que deram esses nomes aí, ou aglutinadas. Nessas famílias, a distância entre seus membros é quase inexistente. Vocês já viram aquelas famílias que onde vai um, vai todos? Você não pode convidar só um, porque vai vir de van. Então, a gente começou a colocar umas coisas na nossa família assim, é só o casal. Assim, né? Até para eles lembrarem que existe vida sem filho. Tem família que todo domingo tem que almoçar junto. Se quem não vem, a família, a hora que chega assim, traidor. Né? Tipo assim, como que não almoçou junto? Como? Então, aí a pessoa casa, tem duas famílias. Como é que faz, gente? Tem Natal. Um mora aqui, outro mora lá em São Paulo. Mas eu tenho que passar todo o Natal com a minha família. Como é que faz? Se não houver flexibilidade. Então, nessas famílias, tem muita culpa, tem muita mágoa, tem muita acusação. Entende? Porque tem que ser tudo junto. Então, vamos lá. A diferença entre pais e filhos é tênue, dificultando o estabelecimento de regras, pais que querem ser amigos dos filhos. Não dá para ser amigo. Pai tem hierarquia. Pai não é amigo do filho. Depois que casa, talvez, você possa ter um pouco de amizade com seus filhos. Mas talvez você ainda seja uma fonte de conselho para ele. Né? Então, dificulta o estabelecimento de regras e a definição das figuras de autoridade. Esse aspecto acaba por desencorajar a autonomia. Aqui, eu diria, as competências, né? A pessoa acaba se achando... Por quê? Se todo mundo dá palpite, todo mundo faz, ninguém tem responsabilidade específica sobre uma coisa. Alguém vai fazer. Já viram aquela casa? Que ninguém pôs o lixo na rua porque alguém ia pôr. Né? Então, quem que quer pôr lixo na rua? Melhor fazer que esqueceu, não é? E a procura de recursos para resolver e lidar com os problemas. Quando ocorre uma mudança em um dos membros, os outros reagem de forma exagerada e intrusiva, criando um sentimento de amplo apoio mútuo. Entretanto, a contrapartida de tal movimento aparece na pouca independência e autonomia daquele membro em questão. Eles parecem que eles estão ajudando, mas eles estão prendendo. Eu lembro uma vez que eu aconselhava uma moça que ela acabou o curso dela e ela precisava ir trabalhar em São Paulo porque o curso dela tinha pouco emprego aqui em Londrina. E a mãe dela falou para ela, não, tudo bem, você pode ir para São Paulo, mas filha que ama a mãe, vive com a mãe. Deu saída para ela? Isso é uma família difusa, aglutinada, fusionada. Ela não é libertadora. A família, gente, ela tem que ser eminentemente libertadora. Ela tem que ter prazer no bem dos membros. Torcer uns pelos outros, né? Então, um padrão no qual todos são tão iguais que a família fica confusa com o desempenho de papéis indefinidos, ficando todos à deriva, sem rumo ou estrutura.
Esse funcionamento é também chamado de hotel, no qual não há vinculação afetiva ou comprometimento entre seus membros. As portas são tão abertas que inviabilizam a privacidade de seus membros. Entende por que vocês estão pensando assim? Vocês estão com aquela cara assim, cara. É fusionada, mas a porta está aberta? Porque não tem fronteira do que, até onde que é só meu e o que é do outro. Certo? Então, é tudo muito fusionado. Por exemplo, em uma família com fronteiras difusas, a mãe pode se considerar como melhor amiga de sua filha. Elas conversam sobre todos os assuntos, usam as roupas uma da outra e opinam nas questões pessoais de cada uma. Nesse caso, é possível que a mãe envolva a filha nas suas questões conjugais, aliando-se a ela durante os conflitos ou desabafando sobre suas insatisfações. Dessa forma, a filha sobrecarrega-se com aspectos emocionais dos seus progenitores, o que muitas vezes dificulta o seu próprio desenvolvimento emocional. Bem explicadinho. Dormir com a mamãe e com o papai no meio da cama também não, né? Porque isso também interfere na parte emocional da criança. Já falei já uma vez, né? Já ficou gravado uma vez. Os pais que dormem com os filhos olham para mim e falam, mas é tão gostoso. E é mesmo, né? Dormir com os pequenininhos. Um dia, né? Aí tem as famílias desligadas, ou desengajadas, ou rígidas. Fronteiras fechadas. Nessas famílias é o maior índice de suicídio, gente. Vocês têm noção do índice de suicídio que aconteceu nessa pandemia? Só de adolescente aqui em Londrina é um índice altíssimo. Isso não é veiculado na mídia porque é proibido, mas é alto, porque estão solitários dentro de casa. Então, essas fronteiras dessas famílias rígidas, a comunicação entre o subsistema é dificultada e a função protetora da família fica comprometida. Sabe aquela família que todo mundo entra, tem suas funções e ninguém conversa nada profundo? Não tem conversa de alma, não tem conversa significativa, não tem nenhuma expressão de que o outro é importante na vida do outro. Eu lembro uma vez que eu li, não lembro mais em que livro, que a autora falava assim, quando você não tiver nada assim, se não tiver outra forma, você está vindo no corredor, encontra o seu filho, filho, deixa eu te dar um abraço. E dá o abraço e fica. Fica. Que nem criança, né? Já viu que tem criança mais pegajosa? Ai, ela não me larga, a mãe ou o pai fala. Ela pega demais, não sei o quê. Sabe por quê? Porque, de alguma forma, você dá um empurrãozinho nela. Porque ela é muito assim, e aí chega uma hora que ela ainda quer. Então, essa criança, você tem que abraçar ela e ficar. Até que ela faz assim de você. Tipo, tá bom, supriu. Então, essa criança, não adianta ficar empurrando, porque ela sempre vai querer mais. Então, você tem que abraçar e ficar. E ficar. Até que ela fala, eu vou brincar. Pronto, encheu o tanque. Né? Então, porque às vezes a gente não dá isso para marido e mulher, às vezes é assim também, tá, gente? Às vezes tem que abraçar e ficar, né? Dependendo da correria. Então, nesse tipo de família, a relação é marcada pelo distanciamento emocional. Como é que uma pessoa que vive numa casa de distanciamento emocional vai casar e ter conexão emocional? Pode aprender? A boa notícia é que pode. Né? A boa notícia é que pode. Só que é na ponta dos pés. Tinha a história de uma mulher que ela falou assim para mim, eu tenho uma angústia
que meu marido me liga 15 vezes no dia e chega na hora de dormir, ele joga a perna em cima de mim e não tira a noite inteira. Eu falei, mas você já falou para ele que você não gosta que ele ponha a perna em cima de você à noite? Gente, pensa. Pensa na cena. Se o Marinho resolve pôr a perna dele em cima de mim a noite inteira, eu ia virar um prato no outro dia, né? É muito desconfortável. Não significa, quando ela disser para ele que ela prefere que ele não coloque a perna porque ela fica cansada, não significa desamor, gente. Significa que é hora de dormir, de descansar. É simples assim, né? Mas o outro que precisa de mais mutualidade na relação, ele pode enxergar isso como falta de amor. Então a gente precisa conversar, né? Alguns têm mais necessidade de ficar junto. Isso é necessidade de mutualidade. Quando o outro não deseja tanto isso, não significa que ele não ama. Significa que a necessidade dele é menor. Isso é libertador dentro do casamento, né? Porque sempre entre dois vai ter uma discrepância, pelo menos mínima ou grande, né? Nossa, então corre. Então, essa relação é marcada pelo distanciamento emocional, apresentando vínculos frágeis, porque não se conversa, não se conhece, não aprofunda. Como é que vai ter vínculo forte, né? O que prejudica a formação de sentimentos de lealdade e pertencimento da família. Então, as crianças formadas nessa família, elas não vão ter uma identidade definida, elas vão procurar identidade lá fora. Então, essas famílias enclausuram os indivíduos em seus mundos, impedindo a troca de ideias e afetos, impossibilitando que as regras da casa se adaptem aos ciclos constantes e mutantes da vida. Uma hora é bebê, depois é criança, depois é adolescente, e a casa vai mudando. E o ciclo vai mudando, e nós vamos nos adaptando, né? E ai dos que não, né? São metaforicamente denominadas de quartéis, pela autoridade excessiva dos pais e subserviência dos filhos, com hierarquias estratificadas, um lugar onde as portas são tão fechadas que impedem que as pessoas convivam. Nessa família tem muita raiva. Muita raiva. E essa família é aquela que fala assim, não fica contando as coisas da gente aí fora. Então, além dele não conversar aqui dentro, ele não pode conversar lá fora também, porque ele está proibido. Né? Então, é sério. E aí, acabou essa parte, gente, pesado, né? Mas dá para a gente começar. Vocês foram localizando alguma coisa, não acontece na família de vocês, né? Só em alguma parte, a gente, quem sabe vocês estão lá na fronteira nítida, né? Mais lá, com a graça de Deus, né? Aí em 2 Coríntios 10, 4, 8, diz assim, por quê? Porque nós viemos de uma história que nos formou, o Senhor está trabalhando com a nossa vida, e a nossa mente, gente, tem essa bagagem. Mas ela tem que estar cativa em Cristo para que Ele faça as mudanças que Ele faz na nossa vida. E é sério isso. Então, aí em 2 Coríntios 10, de 4 a 8, diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, todos esses pensamentos e crenças que nós formamos na nossa história. E sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então agora o Senhor pode mudar nosso pensamento. Nós sabemos que nós temos,
que agora nós vamos dar uma olhadinha, rápido. Isso nós vamos voltar ao semestre que vem. Ver bem devagarzinho. A situação vem de fora para a nossa vida, que é o estímulo. Nós vamos ou ouvir, ou ver, ou sentir, todos os nossos sentidos. Isso vai entrar na nossa mente, porque já tem um significado. Lembra o nosso comentarista? Isso vai despertar em nós uma emoção e nós vamos ter um comportamento. Então, eu penso, eu sinto e eu faço, porque eu sinto. Certo? Então, um exemplo, eu estou lá arrumando a casa, aí o Marinho vai lá e bagunça todo o quarto. Eu chego na porta e penso, gente, que bagunça que o Marinho fez. Se ele me amasse, ele não faria essa bagunça. O que tem a ver o amor com a bagunça? Mas a gente faz essas conexões ou não? Eu lembro, quando eu era recém-casada, eu queria que o Marinho chegasse, aí eu fazia um negócio, estava esperando ele, tudo alegrinha, tal, 7 horas ele vai chegar, 7h05 ele não chegou. Eu já começava, nossa, não chegou, não, mas ele deve estar passou na padaria, passou em algum lugar, pôr gasolina no carro, 7h15 ele não chegou, 7h30 eu já estava invocada, 7h15 para as 8 eu já estava odiando ele. Das 7 horas, em 45 minutos, eu passei por 15 fases emocionais. Por quê? Porque são significados que o tempo que a pessoa não desprende para você, que ele não vem rasgando a rua para te encontrar, porque você é a musa da vida dele. Gente, nós somos, né? Então, as nossas emoções, elas acontecem por causa de significados que nós trouxemos da nossa história. Nós vamos conseguir bloquear o pensamento? Não. Mas nós podemos trazê-los eles para Cristo e falar, Senhor, o que é isso que eu estou pensando? Isso é teu? Combina? Como eu vou reagir a partir disso? Né? Que é o comportamento. Nós vamos, semestre que vem, nós vamos pegar nisso aí. Né? Porque isso tem muito a ver com o nosso trato com as pessoas, da nossa família, né? E as coisas que nós compreendemos de Deus. Em Filipenses 4, de 6-8, diz assim, não andeis ansiosos, né? Agora, versículo que o pastor Guilherme tinha falar, com coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Coração agradecido muda a emoção, gente. Então, assim, do que eu posso ter? Tudo. Estar respirando, ter vida. Fala bem a verdade, nós estamos nesse ar-condicionado, nessa igreja, ouvindo a palavra, vê bem, duvido que vocês estão morrendo de fome. Não, deve estar com um pouco de fome. Né? Mas aquela fome da Etiópia, ninguém. Então, nós temos muito motivo para agradecer. Então, a gente já chega agradecendo. Né? Isso muda a vida da gente. E a paz de Deus, olha lá, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Aquele coração que Deus quer mostrar para você, que vai te levar para o deserto para te mostrar, que vai trazer tribulação na tua vida para te mostrar quanto você é dependente das pessoas e não dele. E a vossa mente em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se nós queremos que as nossas emoções mudem, nós vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos trabalhar o semestre que vem sobre essa sequência, bem certinha, bem construída, até dentro da neurociência, nós vamos ver, que é muito legal, isso da gente entender.
que até a neurociência já descobriu isso. Que quando a gente tem um estresse, precisa que você pare para o hipotálamo funcionar, para vir na sua memória a razão correta para você acalmar. Então a Bíblia fala, procure trazer à memória aquilo que te dá esperança. É Deus aconselhando a nossa psique, gente. Ele fala, irai-vos, mas não pequeis. Ide consultar o vosso travesseiro. Vai deitar enquanto seu hipotálamo funciona. Foi ele que fez. É muito legal, porque aí vai dar o tempo. Então, estão brigando, se afastem até que acalma, até que venha a razão. Eu quero fazer uma experiência com vocês, para a gente encerrar. Deus é um Deus de emoção, né? Tem vários lugares que ele fala. Eu tive compaixão, eu fiquei alegre. Deus é um Deus, Jesus chorou. É um Deus de emoção e nós somos a imagem e semelhança dele. Só que ela é para ser conduzida debaixo da consciência de Deus, dos princípios dele. Eu queria que vocês fechassem os olhos, eu vou ler alguns versículos, fecha os olhos e só deixa o versículo entrar. Para vocês verem o que é a palavra, gente. O poder da palavra, e a gente não, né? Deixa a palavra entrar em vocês. Salmo 62, 5. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 8, 37 e 39. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Atos 17, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como as águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Salmo 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 34, 4. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Amém? Olha o que a palavra faz no nosso coração, gente. Deus tem as promessas dele para a gente tomar posse. E nós ficamos com esse barulho de carroça na cabeça, né? Achando que a gente tem tanta coisa e a gente tropeça tanto nas nossas emoções. Então, que o Senhor venha nos ensinar como família. Nós temos trabalho pela frente, né? Nós estamos indo nesse processo de organizar a nossa casa e agora vamos entrar nas funções de cada um, já pensando em tudo aquilo, né, das famílias, dos tipos de famílias, mas a gente vai entrar na função de cada um e todo mundo tem que aprender. Por quê? Então, primeira coisa, o Marinho vai falar sobre função paterna, quando a gente voltar
Depois do feriado, na próxima quarta a gente não tem encontro, só na outra, né? E por que as mulheres têm que vir? Porque as mulheres vão acolher e ajudar os pais na função paterna. Quando for a materna, os homens também vêm, porque os homens também têm que ajudar as mulheres. E, às vezes, um tem que fazer a função do outro temporariamente, por alguma circunstância. Muito da maternagem que eu tenho na minha vida, eu aprendi com o Marinho. Porque eu não tive uma mãe muito maternal. Mas o Marinho teve. Então, ele falava para mim, vai lá, faz isso. Então, muita coisa eu aprendi com ele. Em algumas coisas, eu me sinto aleijada emocionalmente. E eu tenho um Deus para me ensinar. E eu estou em paz com isso. Eu faço o que eu dou conta, né? Não tem jeito de eu fazer o que eu não dou conta. Mas a gente pode aprender. Amém? Vamos orar? Pai querido, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor nos fez assim, corpo, alma e espírito, e o Senhor vem habitar em nós para nos conduzir, nos guiar em toda a tua verdade. Nós te louvamos pelo Deus que tu és, longânimo, misericordioso conosco. E que no nosso caminhar com as nossas famílias, nós possamos ser curados, Senhor, para a tua glória, para que as pessoas vejam que existe um Deus poderoso que transforma vidas e famílias para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.